Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o jejum intermitente, vamos falar o que é o jejum intermitente, como se realiza o jejum intermitente e quais são os pontos positivos e negativos dessa metodologia. Então vamos lá para o PowerPoint para que a gente entenda melhor o que é o jejum intermitente. Então pessoal, o jejum intermitente é mais uma ferramenta que o nutricionista pode estar utilizando para que ele elabore os planos alimentares e as dietas. E é comparável às dietas, se a gente for comparar o low carb, dieta com restrição calórica, dieta mediterrânea, e temos aí a metodologia do jejum intermitente. Então ela é mais uma dessas dietas que o nutricionista pode estar utilizando para, logicamente, combater o excesso de peso e a obesidade. Então, o jejum intermitente tem uma característica. Ele faz com que você tenha uma privação de consumo, quer dizer, você fique sem consumir alimentos durante um determinado tempo e consuma as calorias e uma restrição de horários. Então, geralmente você vai ter várias horas sem comer e algumas horas determinadas de consumo alimentar. Então, essa é a característica do jejum intermitente. Tá? É uma quebra de jejum, mas com uma janela pré-determinada de horas que você vai poder consumir as suas calorias. E inicialmente o jejum intermitente foi estudado por causa do Ramadã. Para quem não sabe o que é Ramadã, é um evento religioso dos muçulmanos que eles ficam 30 dias sem comer durante o dia, só podendo se alimentar durante o pôr do sol até o amanhecer. Então é o jejum intermitente, eles ficam longos períodos em jejum e só podem comer uma determinada janela de horários. Então alguns cientistas começaram a estudar esse evento em resposta ao nosso organismo e viram aí pontos positivos. E o jejum intermitente ganhou uma popularidade muito alta quando o cientista Yoshinori Oshumi ganhou um prêmio Nobel de Medicina em 2016. O que ele provou estudando o jejum intermitente? O que ele mostrou? Ele mostrou que com o jejum intermitente o nosso corpo faz uma limpeza nas células mortas e naquelas substâncias que não são tão boas. Então ele, com os estudos dele, mostrou que o jejum intermitente pode ser um grande aliado à nossa saúde. E assim ele ganhou o prêmio Nobel em 2016. Lembra quando eu falei sobre outras dietas, low carb, restrição calórica simples, dieta do Mediterrâneo? Então, vários estudos tentaram comparar o jejum intermitente com essas outras metodologias. E alguns estudos viram que o jejum intermitente foi mais eficaz na diminuição de peso e de gordura corporal. E como a gente faz o jejum intermitente? Você está vendo aqui a tabelinha, as metodologias, como a gente consegue estrategiar o jejum intermitente na nossa alimentação. Essa tabela traz os protocolos mais utilizados, tanto em trabalhos científicos, tanto no consultório. Então vamos dar uma olhadinha neles com mais calma. Jejum intermitente em dias alternados, ou seja, num dia você vai comer livremente, ali o dia 1, e depois no outro dia você vai fazer o jejum intermitente com restrição calórica, tá? 25% das calorias. E assim por diante. No terceiro dia, um dia livre, depois jejum intermitente e assim consecutivamente. Já a nossa segunda metodologia, que é o jejum intermitente, 16 a 20 horas de jejum e 4 a 8 horas de consumo alimentar, que é o mais utilizado na prática, tá? O 16 por 8. Você fica 16 horas de jejum consumindo alimentos apenas 8 horas no seu dia. Já o terceiro protocolo é o dia inteiro de jejum. Então você está vendo ali, dia 1, a refeição livre, você pode estar consumindo as calorias livremente, dia 2 também, mas 2 vezes na semana você tira o jejum completo. É um pouquinho mais complicado utilizar essa estratégia na prática, tá pessoal? Mas ela é bem utilizada em artigos científicos. Para finalizar, os pontos positivos do jejum intermitente e os pontos negativos do jejum intermitente, tá? Isso levando em consideração os estudos e também a utilização na prática. Pontos positivos: melhora do funcionamento intestinal, como a gente falou anteriormente, diminuição de gordura corporal e peso corporal, praticidade. Por que praticidade entra aqui no ponto positivo? Porque como você vai ficar muito tempo sem comer, você não tem que levar o lanche às vezes para o trabalho, não tem que levar o almoço para o trabalho, então fica mais prático durante o dia, você tem poucas refeições para ser feitas. Aumenta o colesterol bom e diminui o colesterol ruim. Alguns estudos mostram que o HDL, que é o colesterol bom, aumenta com o jejum intermitente. Possíveis pontos negativos do jejum intermitente. Por que eu falei possíveis? Porque isso depende muito da pessoa. E depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Fome e os efeitos colaterais da fome, como tontura, falta de energia, não consegue treinar.
se não for calculado corretamente, você pode estar restringindo muito as calorias, chegando a um nível extremo, e não é interessante. Então, a fome pode ser um ponto negativo do jejum intermitente. Desidratação. No jejum intermitente, você tem que estar tomando água muito durante o dia, porque você desidrata sem estar consumindo os alimentos, e muitas das vezes as pessoas acabam esquecendo de ingerir água. Com isso, ocorre uma desidratação muito grande. Tem que ficar bem atento a isso. Supercompensação. Lembra que eu falei da fome? A pessoa às vezes passa muita fome no jejum e no dia livre ela acaba supercompensando as calorias, trazendo malefício para a sua saúde, até correndo o risco de acúmulo de gordura corporal. Então, tem algumas pessoas que não lidam bem com essa fome, principalmente no começo, e acabam supercompensando as calorias. Diminuição da massa muscular, e entre parênteses eu coloquei treino, porque o que segura a massa muscular num déficit calórico é muito o treinamento de hipertrofia, o treinamento de força. Aí você precisa conversar com um educador físico para que ele relacione o treinamento com o jejum intermitente, tá bom? Então o treinamento é essencial para a manutenção da massa muscular com o jejum intermitente. E eventos sociais, por que eu coloquei como pontos negativos? Imagina que o seu jejum intermitente seja de manhã e você só pode comer à noite. Aí tem um almoço na sua empresa, um almoço de aniversário, e você não vai poder comer. Quando todos estão comendo, você acaba passando um pouco de vontade. Então esse pode ser um ponto negativo na prática. E por fim, tudo, pessoal, depende da individualidade do paciente e da pessoa. Então tem que ver a resistência à fome, tem que ver a família, se a família vai ajudar na dieta daquela pessoa, tem que ver se o ambiente de trabalho também ajuda ela a seguir o plano alimentar. E tem várias outras complicações dentro do ambiente, da rotina do paciente, que podem fazer com que ela não goste ou não se habitue ao jejum intermitente. Por isso que eu sempre falo, dietas tem que ser igual roupa. Você tem que ver realmente qual que fica melhor para você, para que você não saia seguindo qualquer coisa que você vê pela internet e acabe se dando até mal mesmo em questão de peso, de gordura corporal e até mesmo malefícios à sua saúde. Então, você tem que pegar uma dieta que combine com o seu dia, com seus gostos e com as suas individualidades. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de jejum intermitente. Vejo vocês nas próximas aulas.